Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a sinceridade de Hernan Crespo, técnico do São Paulo. No Brasileirão são só 45 pontos, mas antes tem que se preocupar com os pontos no Campeonato Paulista. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a situação do São Paulo e de como Hernan Crespo foi muito sincero e uma sinceridade bem rara para um clube do tamanho do São Paulo. A briga do São Paulo no Brasileirão é para não ser rebaixado. É raro a gente ver um treinador de um time do tamanho do São Paulo ser tão verdadeiro, tão sincero e correto assim. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, não paga nada nem para baixar nem para usar, e tem no seu celular, no seu dispositivo, um app fantástico para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, sem pagar nada. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, estou em trânsito aqui, voltando para São Paulo, e aí eu queria falar sobre a postura do Hernan Crespo, técnico do São Paulo, que ontem, depois do jogo, depois da vitória do Palmeiras por 3-1 sobre o São Paulo na Arena Crefisa Barueri, uma vitória em que o São Paulo começa bem, o São Paulo faz bons 25 minutos, quando estava melhor no jogo toma 1-0, empata o jogo logo depois, tem a chance de virar, e aí pelo menos duas chances de virar, e elas caíram no pé do Tapia, e aí o Tapia, uma delas muito clara para finalizar, chutou para fora. E depois disso o Palmeiras cresceu, o Palmeiras botou a bola no chão, o Palmeiras conseguiu transformar a sua qualidade técnica em volume de jogo. Fez o 2-1 num belo gol, numa jogada de construção com Marlon Freitas para o Andrés para o Sousa para o Flaco dar um toque de cobertura na saída do Rafael. E no início do segundo tempo fez 3-1, basicamente matando o jogo. No segundo tempo, o São Paulo teve até 70% de posse de bola, mas se você olhar, tirando uma cabeçada do Caleri depois que ele entrou no segundo pau, que o Carlos Miguel espalmou para o escanteio, o São Paulo praticamente não teve chance real de correr atrás para diminuir para um 3-2, para tentar botar fogo no jogo. Uma vitória bem tranquila do Palmeiras depois de se estabelecer no jogo ali com 25, 30 minutos bons do São Paulo no máximo. E aí, mais uma vez o São Paulo mostrando questões que têm aparecido já desde a eliminação para a LDU na Libertadores e tem aparecido nesse Campeonato Paulista. São Paulo até aqui no Campeonato Paulista em 5 jogos tomou 10 gols. Em 5 jogos tomou 10 gols. Não dá para um time que tem os seus problemas, como a gente vai falar aqui no vídeo, como o Crespo tem falado e como a gente tem falado, seja nas transmissões da TNT, seja nos programas da TNT, não dá para um time que vai pensar em lutar contra o rebaixamento ser tão frágil defensivamente assim, né? A defesa muito exposta, os jogadores de meio campo, jogando com esse meio campo de 3 volantes, mas nenhum grande pegador, com Marcos Antônio, com Danielzinho e Bobadilha. A defesa tem ficado muito exposta, a frente da área tem tido muitos problemas. A transição defensiva do São Paulo, o segundo e o terceiro gols do Palmeiras saem de transições defensivas muito ruins do São Paulo. Tem o mérito do Palmeiras, lógico, tanto no segundo gol do Flaco, quanto no belíssimo contra-ataque organizado e finalizado pelo Kelvin, mas o São Paulo muito frágil defensivamente, uma postura muito ruim na hora de fazer transição defensiva, um time muito frágil. Num Campeonato Paulista, tudo bem que a tabela do São Paulo é a tabela dos mais fortes, né? Mas num Campeonato Paulista você tomar 10 gols em 5 jogos é uma coisa muito preocupante. Mas eu queria... Então o Crespo está tendo problemas para ajeitar esse time. O Crespo não está conseguindo fazer esse time melhorar, em especial da defesa do meio para trás.
Ontem, do meio para frente, também foi bem pouco efetivo, tá? Luciano praticamente assistiu o jogo dentro do campo. O Luca fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. Depois que o Caleri entrou, o time foi um momento que o time levou mais perigo ali naquele jeito do Caleri. Mas depois do jogo, o Crespo foi para a entrevista coletiva. Foi uma entrevista coletiva em que ele foi muito cobrado e não poderia ser diferente. O São Paulo só não está na zona de rebaixamento do Paulistão porque o Noroeste, que tem a mesma pontuação do São Paulo, os dois têm 4 pontos, o Noroeste ainda não venceu. O Noroeste tem 4 empates em 5 rodadas e o São Paulo tem 1 vitória e 1 empate em 5 rodadas. Então, como o primeiro critério de desempate do Campeonato Paulista é número de vitórias, o São Paulo nesse momento está fora da zona de rebaixamento pelo número de vitórias. Mas a pontuação dele é a mesma do primeiro que está na zona, o Noroeste, 4 pontos. Então, se você observar o cenário do São Paulo, a entrevista do Crespo ele foi muito cobrado e tinha que ser mesmo. Algumas apurações, até dentro da TNT Esporte, de que a direção do São Paulo, ou quem está mandando no futebol do São Paulo hoje, não pensa em demitir o Crespo, acha que o Crespo tem condição de fazer o time evoluir, e me chamou muita atenção da sinceridade do Crespo. E por que eu estou falando sinceridade? Porque a gente sabe que em times do tamanho do São Paulo, quando você vai começar um Campeonato Brasileiro, e é isso mesmo, o Campeonato Brasileiro começa na próxima quarta, simplesmente com o São Paulo recebendo no Morumbi o Flamengo, e o Flamengo deve ir com o time principal, com o time total, força total. É difícil a gente ver alguém responsável pelo futebol de um time como o tamanho do São Paulo sendo tão verdadeiro e tão sincero quanto o Crespo. O Crespo, quando foi perguntado, e aqui tem esse print lá do vídeo que está no Instagram da TNT Esporte, se você quiser ir lá ver o vídeo completo, eu recomendo, lá no Instagram da TNT Esporte, porque a resposta do Crespo é muito boa. Quando pedem para ele analisar o cenário do São Paulo, e ele diz, o futuro é um futuro bom. E aí ele coloca ali a recuperação de alguns jogadores, a entrada de alguns jogadores que estão fazendo a campanha da Copinha. Aliás, quando você estiver assistindo esse jogo, provavelmente já deve ter tido o resultado da Copinha. São Paulo está na final, São Paulo e Cruzeiro. Então o Crespo vai utilizar alguns jogadores que estão na Copinha nessa campanha de pelo menos vice-campeão. São Paulo pode ser campeão da Copinha no time. Então ele diz que o médio prazo, com o clube tentando se organizar, com o clube fazendo mudanças e agora partindo para uma organização, ele acha que o futuro do curto prazo do São Paulo é bom. Mas ele trouxe um pé no chão, porque ele diz, no Brasileirão são 45 pontos. E aí, isso daí o que ele está dizendo no Brasileirão, o nosso objetivo principal é bater na meta de 45 pontos. Trazendo no popular, ele falou, não esperem nada no Brasileiro que não seja brigar para não cair, que não seja escapar do rebaixamento. Essa é uma frase dura, é uma frase sincera e uma frase verdadeira, porque hoje, com o cenário que está, mesmo o São Paulo tendo um time caro, mesmo o São Paulo tendo um time com alguns jogadores de destaque, Marcos Antônio, Caleri, Arboleda, Luciano, Lucas, que não jogou por conta do gramado sintético da Arena Barueri. O cenário do São Paulo hoje, dia 25 de janeiro, é brigar no Brasileiro para não cair. É buscar os 45 pontos para fazer esses 45 pontos. O Crespo está correto? Na minha visão, está corretíssimo. Hoje é o cenário do São Paulo. Antes ele tem que arrumar 10 pontos no Paulista para não correr risco de cair no Paulista, tá? O próximo jogo do São Paulo é contra o Santos. Então, assim, vai receber o Santos no Morumbi. Clássico, jogo difícil. Depois ele recebe o Primavera também e sai para jogar contra a Ponte Preta. Provavelmente a Ponte Preta vai estar rebaixada nesse último jogo. Então, esse é o cenário. Primeiro, ele tem que arrumar 10 pontos para não correr risco de cair no Paulista. Provavelmente, se ele arrumar esses 10 pontos,
ou 11 pontos, se ele ganhar 2 e empatar 1, ele deve até se classificar para as quartas de final. Mas o importante é isso, não correr risco de cair no Paulista. Mas pensando no brasileiro, a missão é essa mesmo. A missão é hoje, dia 25 de janeiro, com um cenário de baixíssima possibilidade de contratações relevantes. A briga do São Paulo é para não cair. O São Paulo, junto com o Flamengo, são os dois únicos clubes que sempre disputaram as edições do Campeonato Brasileiro, que nunca foram rebaixados para a segunda divisão. Então, se o São Paulo quer manter isso, ele precisa realmente brigar para não cair. Ah, mas isso é um absurdo. Um absurdo um clube como o São Paulo pensar assim. É um absurdo um clube como o São Paulo entrar num campeonato para não cair. Gente, é um absurdo pela história do São Paulo, mas é verdade com o cenário atual. O cenário atual do São Paulo hoje, ainda mais enxertando o time de garotos, que é um desejo de muita gente, da torcida e tudo, mas que traz os seus riscos. Você botar garotos que ainda não estão maturados, que ainda não estão desenvolvidos num time desorganizado, a chance desses garotos sentirem é muito grande. Então a briga é essa mesmo, a briga é por fazer 45 pontos. Então eu daqui, desse cantinho do canal do BSR, eu aplaudo o Crespo, porque eu sempre critiquei dirigente lunático, treinador de time grande lunático, que a gente sabe que o cenário dele é brigar para não cair, e ele entra dizendo que vai brigar pela Libertadores. Alguns dizem até que vai ser campeão, alguns dizem até que manda outros times acabarem a farra. Então assim, a postura do Crespo, para mim, ela é correta, ela é verdadeira e sobretudo é corajosa. Não sei como o torcedor de São Paulo assumiu. Eu até postei alguma coisa sobre isso no Twitter e vi que estava bem dividido, a maioria concordando com o Crespo, a maioria estando satisfeita do Crespo ser verdadeiro assim, porque aí, ao ser verdadeiro assim, você estica a corda desde o início, mas tinha alguns ali que estavam reclamando, dizendo que é um absurdo já entrar assim e tudo. Eu não, eu acho que está correta a postura do Crespo, e eu acho que o Crespo está mandando muito bem em alertar isso desde o início. Hoje, 25 de janeiro, com o cenário que está aí, com jogadores ainda se recuperando de lesão, jogadores que ainda não podem jogar 90 minutos, com a propensão de encher o time de garotos, que traz esse risco, com a crise política que está no São Paulo, com a crise financeira que está, a briga é para não cair. E quanto antes acender esse alerta, mais concentrado nessa batalha o São Paulo vai estar. De repente pode até conseguir os 45 e pensar em algo mais, pensar de repente até em brigar por uma Libertadores, mas isso é uma coisa secundária, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A primeira missão, e eu concordo com o Crespo e aplaudo a coragem e a sinceridade do Crespo, é brigar para não cair, é obter os 45 pontos. Agora é ver se essa sinceridade do Crespo resiste a um ambiente de um clube como o São Paulo, porque é bem capaz de, depois de ser sincero assim, ser sincerão assim, ter muita gente querendo derrubar o Crespo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, concorda comigo, concorda com o Crespo, ou não? Um time do tamanho do São Paulo não pode entrar no campeonato para brigar para não cair. Diz aqui embaixo nos comentários, no mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nesse primeiro comentário para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.